Boa noite a todos. Mais uma vez, quero externar minha alegria de estar junto com vocês, estudando essa doutrina tão maravilhosa que os Espíritos nos deixaram através de Allan Kardec. Esta doutrina que é o Consolador prometido por Jesus. Então, apenas relembrando a todos, aqueles que tiverem dúvidas, que tiverem perguntas, podem fazer pelo chat. E ao final dos dois estudos do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós faremos um período de discussões, de respostas sobre as dúvidas que vocês apresentaram. No dia de hoje, nós vamos estudar a última parte do último capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata de os três reinos, que nós estamos estudando desde 2 semanas atrás. Então, a visão que os Espíritos nos trazem, através do Livro dos Espíritos, sobre os três reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E a importância desses reinos para a preparação do princípio inteligente, aonde ele se estuda, aonde ele se prepara para atingir a humanização e, finalmente, passar a ser um espírito, com E maiúsculo, um espírito, assim como nós somos espíritos. Muito bem. Falávamos semana passada a respeito das características da humanização. Então, eu vou fazer uma pequena lembrança, uma pequena recordação deste assunto, e nós vamos dar continuidade ao estudo. Então, o que caracteriza a humanização do princípio vital, do princípio inteligente? A consciência do seu próprio eu. Até então, nos demais reinos, nas fases anteriores, o princípio inteligente não tinha consciência de seu próprio eu. A partir da humanização, inicia-se o aprendizado moral do espírito e o aprendizado intelectual. Passamos a armazenar conhecimentos e não mais as características dos reinos mais simples, os atos instintivos. Os atos instintivos continuam a existir, mas não são mais eles quem comandam o espírito, porque agora ele passa a pensar de forma contínua. Com a humanização, o espírito sabe, ele passa a ter noção do presente, noção de passado e noção de futuro, porque forma-se a consciência. O espírito passa a ter consciência pelo acumular do conhecimento, pela informação que vamos tendo das leis morais e pelas experiências vividas. Nos outros reinos, não havia este acumular de conhecimento. O princípio inteligente estava limitado àquilo que aquela classe em que ele estava tinha que aprender. Vamos prestar atenção nos animais. Nenhum animal aprende mais do que aquilo que ele tem que aprender dentro
da sua classe. Pessoal, eu queria só um feedback, está tendo uma queda de energia aqui em casa. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem, Eduardo, tá indo bem. Ah, perfeito, então. Obrigado, Perfeito, Maia. perfeito. Obrigado. Então, o que acontece? Um gato não vai aprender nada mais do que um gato tem que aprender. Um cachorro não vai aprender mais do que um cachorro tem que aprender. Então, os conhecimentos são limitados. A partir da humanização, isso se modifica. Há um acumular de conhecimento. Tudo aquilo que eu aprendo como espírito passa a ser meu, passa a ser a minha bagagem. Todas as experiências que eu tenho nas minhas diversas reencarnações passam a ser minha bagagem, meu conhecimento. Existe dentro de nós um pensamento que nos direciona. E nós sabemos exatamente o que devemos fazer, embora nem sempre seja nosso dever, nossa vontade fazer. Mas nós sabemos o que nós devemos fazer. Há a nossa consciência que nos direciona no caminho a seguir. Portanto, nossa consciência nem sempre concorda com nossas atitudes, porque a consciência é aquilo que nós realmente somos. E na personalidade que estamos usando no dia a dia, muitas vezes os interesses do momento passam adiante dos interesses do espírito. Eu sei que é errado, eu sei que eu não devo praticar aquele ato, mas os meus interesses fazem com que eu abandone esta atitude, eu abandone este recado que eu recebo da minha consciência e faço aquilo que a minha vontade manda em busca dos meus interesses materiais. Outra característica importantíssima da humanização é o conhecimento da existência de Deus. Todos os espíritos sabem que Deus existe, que existe uma força superior a eles, uma entidade superior a eles, embora ainda muitos não o conheçam como Deus. Esse conhecimento de Deus começa nas expressões mais simples do sentimento da religiosidade, da ideia que fazemos de Deus, e que acabamos exteriorizando nos cultos, em que todas as épocas existiram. E à medida que o ser vai desenvolvendo moralmente, vai progredindo, ele passa a ter uma noção mais exata do que é Deus. Quanto mais nós progredimos moralmente, mais nós conhecemos a Deus. Com a humanização, o indivíduo passa naturalmente a ser responsável pelos seus atos, mesclando os atos instintivos e os atos inteligentes, e regulados em seus efeitos pela moral. Com a humanização, nós ganhamos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir a nossa vida. Mas, junto com este livre-arbítrio, nós ganhamos a responsabilidade pelos nossos atos. Aquele grande ensinamento de Cristo. A cada um segundo as suas obras.
ainda utilizamos-nos dos instintos, mas o que prevalece agora é a nossa inteligência. Um exemplo prático de aonde o instinto age e onde a inteligência age. O ato de andar, de caminhar, é um ato instintivo. Nenhum de nós, durante a nossa caminhada, está preocupado com o ato de andar. Eu não vou falar, levanta o pé direito, levanta o pé esquerdo, levanta o pé direito, levanta o pé esquerdo. Isso é instintivo. Nós já aprendemos nos reinos anteriores pelo qual nós passamos, nós já aprendemos a andar. Então, nós não precisamos nos controlar. Agora, estabelecer um roteiro aonde eu vou já é um ato inteligente, não é um ato instintivo. E aproveitar a caminhada é um problema de ordem moral. Nós vamos fazer o bem ou o mal naquela caminhada? Acho que ficou bem claro a diferença entre o instinto, a inteligência e a moral. O instinto, aquilo que eu faço, que eu já aprendi em etapas anteriores. Então, eu já sei andar. O espírito não precisa se preocupar com o ato de andar. Escolher o caminho já é um ato inteligente. O que eu vou fazer de bem ou mal naquela caminhada já indica um efeito controlado pela moral, pelo grau de conhecimento moral que o espírito possui. A mesma distância que existe do princípio inteligente até a alma seria correspondente à mesma distância que nos separa de Deus. Apenas que no nosso processo evolutivo, nós não vamos atingir os atributos divinos. E os seres mais simples, um dia, atingirão a humanização. Este é o ensino de André Luiz. A distância que existe entre o princípio inteligente, vivendo no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral, para a alma, para o espírito, corresponde à mesma distância que hoje nos separa de Deus. A única diferença é que, no final da nossa jornada evolutiva, quando nos tornarmos espíritos puros, nós seremos semelhantes a Deus, mas não seremos Deus. Por isso que lá no Gênesis tem aquela famosa frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança em espírito. Porém, há uma informação muito importante. A humanização dos princípios inteligentes não ocorre mais no planeta Terra. Devido à posição do planeta Terra na escala evolutiva, o planeta Terra
não tem mais como comportar princípios inteligentes que acabaram de se humanizar. Agora, vamos falar de um assunto que em muitas religiões antigas, em algumas religiões ainda, este assunto é tratado. Vamos falar da metempsicose. O que é a metempsicose? Qual é o significado? Movimento cíclico por meio do qual um espírito, após a morte do antigo corpo que habitava, retorna à existência material. Animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, de animais ou de seres humanos. Algumas religiões, e na Índia ainda nós temos esses tipos de religiões, imaginam que dependendo daquilo que nós fomos, de como nós agimos nesta encarnação, na próxima encarnação, nós podemos reencarnar em animais, nós podemos reencarnar em plantas ou reencarnar como seres humanos. Mas os espíritos nos explicam que este processo não existe. Um espírito não retrocede, uma vez que o princípio inteligente se humanizou, ele só pode ir para frente, voltar nunca. Mas essa ideia da metempsicose veio do Egito e depois para a Grécia e acabou se tornando popular. Que o ser humano, por não respeitar as leis morais, poderia reencarnar como um animal por castigo. Então, apenas afirmando, não existe retrocesso de um espírito reencarnar como animal. E do animal reencarnar na espécie humana sem passar por todas as etapas da escala evolutiva. Os espíritos nos ensinam. O princípio inteligente passa por todas as classes evolutivas necessárias até se humanizar. Uma vez humanizado, ele não precisa mais dessas experiências. Então, ele passa a evoluir intelectualmente e moralmente. Um último assunto que nós vamos falar neste capítulo é a respeito da ecologia. A visão do espiritismo, daquilo que se chama ecologia, mostra todo o encadeamento que existe, que a alma que nós somos hoje viveu todas as experiências passadas. Respeitar, portanto, a natureza não é apenas essa visão ecológica que se tem hoje. Respeitar e preservar porque nós dependemos da natureza. Se a espécie humana desaparecesse hoje do planeta Terra, em alguns séculos, o verde tomaria conta de tudo e os animais continuariam a viver. Por outro lado,
se as plantas e os animais desaparecessem, quanto tempo nós sobreviveríamos? Alguém tem ideia? Vamos nos lembrar que nós, espíritos, fazemos parte desta cadeia. Aqueles seres que hoje convivem conosco, as plantas e os animais, não foram criados por Deus apenas para nos servir. Não são nossos servos, não são nossas fontes de alimento. Eles também estão participando de um processo evolutivo. Todos esses seres existem para que o princípio inteligente possa aprender. Portanto, temos o direito de conceder a eles o mesmo direito à vida que nós temos. Se nós temos o direito de viver, todos esses seres dos reinos inferiores ao nosso também têm o direito de viver. Quanto menos nós prejudicarmos essa cadeia evolutiva, materialmente melhor para o homem. E o não matar, que está lá na Gênese, é abrangente. Não se falou a quem ou o que eu não devo matar. Apenas se falou, não matarás. Ah, mas eu vou me virar vegetariano, eu vou parar de comer carne, eu vou parar de comer ah, ah, os vegetais. Não, não é isso que o Espiritismo está nos ensinando. O que o Espiritismo está nos ensinando é que, no nosso momento evolutivo, nós necessitamos destes seres para nos alimentarmos. Não é errado matar para o sustento, assim como um leão mata para o sustento, assim como tantos outros animais carnívoros matam para o sustento, assim como os animais herbívoros matam as plantas para o sustento. O não matar é o não matar por prazer, é o não matar à toa, é o não matar para ter um troféu, para se divertir, um matar sem motivo. Leon Denis, conhecido como o apóstolo do Espiritismo, nos ensina que a alma dorme no mineral, sente no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Portanto, toda esta cadeia é importante para todos nós espíritos e para os espíritos que futuramente serão criados por Deus através do princípio inteligente. Muito obrigado, irmãos. Eu termino aqui a apresentação de hoje. Lembrando a todos que na próxima semana, nosso irmão Alan dará início ao estudo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, das leis de Deus. Muito obrigado a todos. Ao final do estudo, estaremos abertos para perguntas. Agora eu passo a palavra à nossa irmã Maiara, que fará a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem.
Obrigada, Eduardo. No dia de hoje, nós vamos continuar falando do capítulo 19, né? Nós vamos alongar um pouco mais a nossa discussão em relação aos assuntos que nós falamos no domingo passado. Lembrando um pouco mais, no domingo passado nós discutimos um pouco sobre os conceitos de fé humana e divina, de fé cega e fé raciocinada. Eu também falei um pouquinho, né, do conceito de crença e como que nós devemos trazer o conceito da crença dentro da construção da nossa fé. E hoje eu vou trazer um pouco mais levando do que é a fé, como ela opera, né? O que nós devemos fazer para desenvolvê-la. Então, vamos lá. O texto evangélico nos fala da questão de fé verdadeira, o que é muito bom, porque apesar da fé ter vários princípios e N questões, vários conceitos, ele traz uma forma de explicar para nós qual é o nosso objetivo, como que é essa fé verdadeira e se nós estamos a caminho dela. Isso é muito bacana, né? Justamente porque o Evangelho ou os textos espíritas, eu acho que a preciosidade da obra está que dificilmente fica a dúvida. Sempre há um esforço da espiritualidade, né, do Kardec, em tentar exemplificar cada vez mais, exemplificar todos os pontos para que nós sejamos munidos de todo o conhecimento, para que nós sigamos nossa caminhada evolutiva. Lembrando do versículo disparador desse capítulo, né, que fala que a fé, né, mesmo sendo de um grão de mostarda, se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos dizer a uma montanha, né, saia daqui, vá acolá, que ela faria, e que para a fé nada é impossível, né? E eu acho que, deste ponto, Jesus, ele quis, em muitos casos, né, nos demonstrar que também a fé é essa obra do tempo, né, essa obra da evolução do nosso espírito, dos muitos séculos, das muitas reencarnações, a qual são necessárias para que nós tenhamos a vivência e que o nosso espírito cumpra, né, todas as tarefas necessárias para o processo evolutivo. Então, quando os apóstolos pedem para Jesus, então, ok, Jesus, se é a fé que é importante para que nós sejamos obreiros de transformação, então aumenta a nossa fé. Olha só, já existia o processo de barganha ali, né? Então, se é isso, aumenta a nossa fé. Os apóstolos, como nós, em muitos momentos, acreditavam nessa fé como uma coisa que Deus nos dá, né? E Deus nos colocou um germe, em estado latente. E aí Jesus, com o seu ensinamento, nos explica que não, que essa fé é essa construção, e ele exatamente exatou a questão do poder da fé, né? E em resposta a esse pedido automático dos discípulos, né? Então me dê fé, Jesus, então aumenta a nossa fé. E ele trouxe todas essas explicações e trouxe a questão da fé justamente porque ela não precisa ser grandiosa em muitos momentos, né? À medida que nós evoluímos e que nós nos tornamos cada vez mais perfeitos, nós vamos ter a fé realmente que Jesus se refere, que é a que move montanhas. Mas, se ela for verdadeira, ela já consegue fazer muitas coisas em nossas vidas, ela já consegue fazer parte das obras a que Jesus se refere. Então, vamos lá entender um pouco deste modelo de fé que ele nos exemplificou
Então, ele fala que a fé verdadeira, ela é sempre calma. Isso é muito bom saber, porque toda aquela questão de querer converter irmãos que não sejam da mesma fé que nós professamos, as guerras santas, e realmente entender que as outras pessoas elas merecem algum castigo por não ter fé, isso já cai por terra na primeira frase, dizendo que a fé é calma, faculta a paciência de quem sabe esperar. Por quê? Tem seu ponto no apoio na inteligência e na compreensão das coisas e tem certeza de chegar ao objetivo visado. O que é mais legal aqui é que quando nós conversamos com alguém que já tem mais vivência, mais experiência de vida, ou quando nós percebemos que aquela pessoa traz uma maturidade moral e de espírito, quando nós conversamos com ela, há uma lucidez na fala, há uma tranquilidade, ela nos traz uma certeza do que ela está falando, que nos acalma, que nos acalenta. Muitos de nós buscamos nos aconselhar com essas pessoas. E então, à medida que nós vamos angariando fé, deixando cada vez, trabalhando nela, nós conseguimos dar tempo ao tempo. Já, como nossa fé era mecânica, né, visto que nós conversamos isso no domingo passado, que era aquela fé pedante, né? Eu vou pedir, eu vou fazer uma ação de graças, eu vou fazer uma promessa e aí Deus vai me conceder o que eu estou querendo, né? Como se os desejos eles fossem instantâneos, né? Justamente olhando para o ponto de vista desse Deus místico, né? Desse Deus distante, desse Deus que aceitava barganhas. E aí nós não conectamos à medida com o tempo dessa fé que precisa precisa de tempo para cumprir as obras. Quantas coisas em nossas vidas, ou nós temos exemplo das vidas dos nossos irmãos, de problemas importantes que demoraram anos para se dissiparem, né? Demoraram uma vida inteira para que eles apresentassem resoluções, ou para que nós entendêssemos as motivações daquela circunstância. Então, quando nós estamos munidos da fé verdadeira, nós entendemos que, se neste momento ainda não está do jeito que nós imaginamos, ou não se apresenta uma resolução, um determinado problema, ou impasse da nossa vida, uma dificuldade, nós temos a paciência para que nós continuamos cultivando, continuamos pedindo para Deus todos os recursos para que nós tenhamos perseverança nessa caminhada e para culminar um dia na resolução. Porque nós temos dentro de nós que tudo vai se resolver. É esse o grande cerne do processo evolutivo, né? Tudo em nós vai sublimar. Então, vamos ter confiança no processo. Ele nos pede calma. E olha que conceito simples, né? Ele fala que a verdadeira fé conjuga a humildade. E aquela que possui, deposita mais confiança em Deus do que si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina e que nada pode sem Deus. Quantas vezes, ou dentro das nossas atitudes, ou das atitudes das pessoas ao nosso entorno, nós vemos pessoas insistindo em situações ou insistindo em comportamentos que não frutificam ao longo do tempo. Ou que querem o tempo todo tentar abordar, né, tudo que está à sua volta, como tudo pudesse resolver, como tudo estivesse sobre sua jurisdição. Quando nós estamos
trabalhando com fé verdadeira, a gente sabe que, apesar da fé humana ser importante e da nossa vontade ser determinante para a resolução das coisas, para que nós consigamos cumprir os objetivos espirituais e materiais, existe um planejamento divino. Existe a vontade de Deus na nossa vida, que ela vai interromper os nossos planos ou vai frutificá-los de acordo com o que é importante e vai ser para o nosso bem e do próximo. Infelizmente, às vezes, a nossa insistência ela é tão grande que Deus deixa com que nós sigamos com aqueles planos para que nós tenhamos uma lição. Mas, à medida que nós seguimos nessa espécie de caminho, há uma inquietude interna, há um desassossego, né? Há uma tristeza que se instala. Então, nós entendemos aí que a questão da fé verdadeira, né, ela também ajuda a que nós consigamos ter esse feeling de entender até onde nós vamos enquanto fé humana e vontade própria, e até onde nós devemos, humildes, nos colocarmos no colo e na providência divina. Justamente por isso, à medida que nós vamos galgando essa fé e que ela vai se tornando essa fé calma, essa fé humilde, essa fé que me ajuda a ter a consciência e a paciência para o processo de resolução das coisas, para o meu processo evolutivo, para que eu consiga me moldar, né, todas as minhas infelicidades e frutificar também as minhas virtudes, nós também podemos nos deparar no futuro ou em alguns momentos da nossa vida, e se Deus quiser, de forma mais permanente, mais para frente, da fé robusta, que é essa que dá perseverança do caminho, e ela traz energia e os recursos que se fazem para que nós vençamos os nossos obstáculos, e assim nas pequenas coisas, como nas grandes coisas. À medida que nós conseguimos galgar, né, cultivar a nossa fé, ela vai ganhando mais espaço o conceito da fé inabalável. Junto, né, do cultivo da fé e do conceito de fé raciocinada, que é a fé que está ligada aos conceitos que, à medida que o tempo vai passando, eles vão se comprovando, as minhas vivências vão trazendo comprovações, e eu vou trazendo essa fé verdadeira à tona, eu vou caminhando para o conceito de fé inabalável, que é o quê? Que à medida que tem as investidas, né, da nossa caminhada e as dificuldades de relacionamento e os problemas terrenos, esse processo ele pode até, em alguns momentos, me entristecer e causar, né, algumas ondulações do meu emocional, o que é muito comum, mas eu não me abalo. À medida que eu tenho esse pequeno momento, né, de tristeza, de recolhimento, eu consigo me reenergizar e ter fé para continuar caminhando e trabalhando na resolução daquele problema ou daquela situação inesperada que apareceu em minha vida. E à medida que a nossa sociedade, a nossa ciência vai evoluindo, em vez dela atacar a minha fé, ou dela contestar essa questão da existência de Deus, ou a existência do Espírito, nós sabemos que a fé raciocinada, junto com a fé verdadeira, ela vai nos levar a uma comprovação. À medida que o tempo vai passar, nós teremos uma comprovação. Nós temos toda uma literatura de suporte, que nada mais é que para ajudar nós galgarmos esta fé. Ela traz relatos riquíssimos
riquíssimos, de muitas experiências, de N espíritos, para que à medida que esses relatos, que nós vamos lendo as obras e internalizando esses relatos, nós consigamos ter o espaço e trabalhar cada vez mais as nossas vivências nessa busca da fé inabalável. Do ponto de vista espírita, né, a fé ela é imprescindível e ela desempenha um papel fundamental. Porque a nossa doutrina, ela não tem superstições, não existe um sacerdócio organizado, né? Ela não está pautada em nenhum objeto material, por exemplo, como escapulários, imagens, talismãs, né? E a grande cerne da questão da doutrina espírita sempre foi desmistificar essa fé mecânica, né? De que eu preciso cumprir tarefas, de que eu preciso ter amuletos ou ter determinadas coisas materiais para que a minha fé tivesse sustentação. A terceira revelação de Kardec faz justamente isso, ela traz esse Jesus, traz a questão de Deus, principalmente a de Jesus, não esse Jesus místico, esse Jesus distante de nós, esse Jesus que é como se fosse Deus. Jesus está próximo do Pai, mas ele passou por um processo evolutivo como nós passamos, só que de maneira mais eficiente. Ele conseguiu galgar fé e conseguiu galgar a evolução dele de forma mais rápida, mais eficiente. E assim, chegando à perfeição. Então, a terceira revelação traz esse Jesus como um educador de almas e que tocava nos sentimentos dos apóstolos, dos seus seguidores, justamente com o aprendizado e levava ao entendimento das lições. Lembra que nós falamos no domingo passado que Jesus sempre trazia a lição e disparava perguntas para que as pessoas refletissem, se perguntassem sobre o que Jesus acabou de dizer? Então, não era um sermão propriamente dito, um descarregar de leis, um descarregar de lições. Ele chamava para reflexão. Olha, se você não entendeu, se você ainda não concordou, pense desta forma, tente responder esta pergunta, tente refletir por este caminho. Então, a doutrina espírita ela tem essa característica muito grande da racionalidade. Então, se nós não galgarmos a nossa fé a partir dos ensinamentos do Cristo, mas raciocinando sobre eles, refletindo, que é o que nós estamos fazendo neste momento, nós estamos estudando, nós estamos pensando sobre isso, nós vamos ficar com essa fé que ainda precisa dos suportes, ou que em muitos momentos nós se perguntamos se nossa fé é real, já que nós não temos amuletos, já que nós não temos superstições. Então é bom lembrarmos que a fé espírita, ela não é efeito, ela é causa. Então tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu mentalizei, tudo que eu internalizei e evoluí, transformou-me e ajudou a cultivar a minha fé. Então, seguimos para falar dos mecanismos da fé. Como eu falei antes, quando a fé é robusta, ela é verdadeira, né? Ela não precisa ser, nós não precisamos pensar lá naquela fé final, de quando nós formos espíritos perfeitos. Pensamos na fé de agora. Se ela ainda é modesta, mas ela é verdadeira, ela vai trazer as energias e os recursos, que nem nós acabamos de dizer. Então, como que a fé opera? O poder da fé se demonstra de modo especial na ação magnética. Então, é físico, existe. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. A doutrina espírita sempre fala da questão do pensamento, né? Do quanto ele é palpável, ele é físico, ele existe, ele é transformador.
E a fé, ela age sob este canal, né? Tudo que eu mentalizo, ele vai expelir energias ou vai angariar energias para que eu consiga o meu objetivo. Posso angariar energias para alguma coisa infeliz? Posso. O meu pensamento, ele se liga a pensamentos semelhantes e energias que têm afinidades. Então, a minha fé também pode provocar algo ruim? Pode. Mas lembramos que tem a lei de causa e efeito, que tudo que eu desejo e desprendo para o universo ou para o outro, um momento vai voltar para mim. Então, já que ele está dizendo que a fé ela atua sobre o fluido, vamos pensar que nós estamos com um problema importante no nosso local de trabalho, né? Onde é um local onde diariamente nós temos algumas tarefas a serem resolvidas, a cumprir. Quando isso acontece e nós nos deparamos com um entrave importante, se eu tenho fé, né, se eu tenho fé humana, e também se eu já consigo me interligar com a fé divina, eu consigo desprender e angariar energias para que as circunstâncias se resolvam, né? E as minhas atitudes sejam acertadas. Justamente porque quando a minha fé é verdadeira e ela está ligada ao bem, ela me traz recursos. Quais são os recursos? Ele nos deu 2 exemplos. Um dos exemplos é que ele fala que a fé dá uma espécie de lucidez, que eu falei um pouquinho anteriormente, né? De pensamento e meta alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então vamos lá. Me apareceu aquele entrave importante no meu trabalho, na minha vida pessoal. Então, quando eu tenho fé, e quando eu estou, quando os meus intuitos são para o bem, quando eu estou interligada com a espiritualidade amiga também, eu consigo prever quais são os meus próximos passos. Eu sou intuído, de acordo com o meu cabedal de vivências e experiências, e que também a espiritualidade amiga ampara, eu consigo intuir o que eu devo fazer aqui, o que eu devo fazer, quais são os próximos passos, e que aquilo vai se resolver. Basta eu ter paciência para que aos poucos eu vá atuando e para que o tempo resolva as coisas. E lá, os bons espíritos vêm ao auxílio. Então, se eu acredito que aquilo pode ser resolvido, se eu estou conectada com a minha fé, os espíritos têm um meio de me ajudar. Eu consigo interligar, eles conseguem penetrar nos pensamentos e trazer algumas intuições importantes. Em alguns momentos, nós temos até sensações de fala clara no nosso pensamento. Olha, o próximo passo é esse. Você deve fazer isso, né? Quantas vezes fala, olha, veio na minha mente que eu deveria fazer isso. Nada mais é que os recursos da fé. Muito bem. E aí nós nos deparamos com a questão da fala do Cristo, que fala que a fé transporta montanhas. Então, o que essas montanhas que a Jesus se refere? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, do interesse material, do egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, e são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então fica muito claro quais são as montanhas que Jesus quer que nós nos dediquemos. Claro que se nós temos um problema material importante, financeiro, nós devemos dedicar para resolvê-lo, para saná-lo. É claro, visto, né, dos recursos e das necessidades que nós temos nesta encarnação. Porém, nós devemos olhar com especial devotamento para as montanhas do nosso espírito,
para as debilidades morais que nós ainda carregamos. Essas sim vão transformar toda a nossa leitura de ambiente, nossa leitura de vida, que em muitos momentos vão detectar que os problemas que nós, durante muito tempo, conceituamos como problemas, não são. Transforma a nossa visão de vida e faz com que nós temos também, como eu posso dizer isso? Nós podemos olhar com resolutividade para as coisas, né? Sem aquele pensamento, muitas vezes, que ele é estagnador, de que não vai resolver, nunca vai funcionar, de que o irmão que me incomoda nunca vai mudar, ou de que eu, com as minhas dificuldades, não quero e não devo mudar. Então, transforma toda a nossa leitura e nossa vivência. Então, as montanhas que Deus quer que nós nos dediquemos são essas. E se nós formos realmente pensar, o que elas são verdadeiramente as montanhas mais difíceis de transpor. Quando eu falo de alguma debilidade do qual eu quero transformar em minha vida e do qual só eu tenho a jurisdição de transformá-la, normalmente é onde nós temos as maiores dificuldades. Num livro do Leon Denis, que chama O Problema do Ser, ele nos traz uma conceituação da vontade, que nós podemos fazer essa correlação com fé, e com a fala de Jesus, que fala que com fé nada é impossível. Ele fala o seguinte, ó: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, dos recursos latentes, sentem e crescem suas forças na razão dos de esforços. Sabe que tudo de bem e bom que há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, na atualidade ou na série da nossa existência. Tá aí, ó, lembra do ponto da calma? Tem coisas que não é agora que vai resolver, tem pontos do nosso ser que precisam ainda de muitas reencarnações para que nós consigamos trabalhar e evoluir. E aí ele continua. Quando isso tudo acontece, o que eu acabei de ler, né? Quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, grifo. Se o meu pensamento não está dentro das leis do Pai, se eu continuo transgredindo-as com os meus desejos, com as minhas vontades, realmente atendendo às minhas sensações, eu realmente não vou conseguir construir a fé que move montanhas. Ela não vai ter esse poder de atuação. A fé ela vai só ter o poder de atuação de remover montanhas quando ela estiver de acordo com as leis. E aí eu preciso rever as minhas atitudes e fazer o checklist. Estou de acordo com as leis do Pai? Estou transgredindo alguma delas? Se estou, aquele objetivo não é meritório, por mais que eu tenha fé nele. Então, ele continua. É nisso que se verifica a palavra celeste, a fé que transporta montanhas. Esse livro é muito interessante, pessoal. Recomendo quando vocês tiverem uma próxima dica de livro. Esse livro é ótimo. Então, tudo é possível para aquele que tem fé, mas se eu estiver de acordo com as leis divinas. E continuando, e o desenvolvimento da fé? Então, nós sabemos que a fé foi colocada como um germe em nós, né? Então, vamos dizer assim, quando nós somos humanizados, do que o Eduardo já nos trouxe durante esses domingos, Deus nos coloca num modelo básico de espírito, né? Passível de evolução. Então, tudo está ali germinando em estado latente. Precisa do nosso trabalho enquanto espírito para que isso se desenvolva. E aí o texto evangélico fala que não é a fé que compete procurá-los. Então, não é esse processo de eu pedir para Deus, como os apóstolos o fizeram, como muitos em nós, às vezes nós fazemos, ó Deus, aumentai a minha fé, né? Então, não é a fé que vem à minha procura, é
é eles que cumpre-lhes ir ao encontro. Então, visto por isso, a maioria de nós, as pessoas, até então, nós admitimos que a fé se constituía de uma forma milagrosa, né? Doada por Deus e pelos espíritos, né? Como se fosse um favor divino. E não é esse o caminho. Deus nos trouxe o germe e o trabalho é nosso. Então, por muito tempo, a nossa relação com Deus, nós nos colocamos com pouca atuação, numa posição de espera mesmo, ao momento que nós pedimos, e aí estava a nossa fé, só de ir lá e pedir, e acreditar que Deus nos ia entregar de bandeja e atender o nosso desejo. E, na verdade, não. A fé é uma sublime construção de uma virtude, e é a construção dentro do nosso mundo interior, onde cada um de nós funciona como orientador, como um operário de si mesmo. Então, às vezes nós queremos olhar para o outro e seguir os mesmos caminhos de construção de fé que ele seguiu. Mas eu ressalto aqui que a fé é uma construção da nossa individualidade. Cada um vai traçar o caminho de construção desta fé. O outro pode me trazer alguns exemplos, mas nem sempre, se eu seguir o mesmo caminho, eu vou conseguir desabrochar a mesma fé que ele. Então, a fé ela não se adquire coletivamente, ela é um processo individual. E o texto também ressalta, o texto evangélico do capítulo 19, que a fé, se nós buscarmos a fé, nós não deixamos de achá-la. Cada um tem a fé que até hoje conseguiu conquistar. Então, tem algumas pessoas que têm a fé inata, né? Que basta uma centelha para desenvolvê-la, e essa felicidade e a facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Olá, o pessoal já conseguiu construir o caminho. E já compreenderam, já trazem ao renascerem a intuição do que souberem. Estão com a educação feita. E os outros amigos que têm a fé rasa, é sinal menos evidente de naturezas retardatárias, mas despertam. Se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Então, a educação está por fazer. Isso é muito legal, porque se ainda se nós nos olhamos com uma fé ainda por construir, nós vamos conseguir galgar esse espaço. É questão de tempo e trabalho. Aqui eu vou trazer algumas dicas rápidas do que pode ajudar a construir a nossa fé. O texto ressalta bastante a tríade fé, esperança e caridade. Então, é importante nós pensarmos na construção da fé dentro desta composição, porque nós precisamos ser fiéis e entender que a fé precisa dessa capacidade de mobilização das circunstâncias. E com vistas lá no futuro e a certeza da possibilidade concreta de fazer diferente. E de transformar nossas atitudes, mobilizar ações. Então, a fé, ela se desenvolve no trabalho do bem, no trabalho incessante do bem. Lembrando que tem a caridade benevolente, que essa é farta, é possível aplicar todos os dias, da paciência, da indulgência, do perdão, da renúncia. Tem a caridade benevolente, eu falei da benevolente, da beneficente, que é o auxílio de recursos materiais de quem necessita. Então, para ser fortalecida em nós, a fé tem que se apoiar em atos de benemerência. Essa palavra é difícil. No nosso devotamento ao próximo, na renúncia dos nossos benefícios em virtude do nosso semelhante. Outro ponto que ajuda na construção da nossa fé é o estudo. Então, à medida que eu vou buscando as obras e me esclarecendo e angariando conhecimento e entendimento do que é correto, do que é bom, do que é belo, eu consigo ter norteadores do que fazer, em que momento. E aí nós temos muitos exemplos, né? Mas não adianta nós lermos todas as obras, lermos a Bíblia, lermos toda a codificação
se nós não mudarmos o nosso espírito, se nós não tivermos disposição a transformar nossas atitudes. Lembrando que com Deus não tem negociação moral, tá, pessoal? Ó, Senhor, eu vou fazer essa promessa, o Senhor me ajuda a mudar isso. Não tem. Não tem. Então, a conduta de cada crente, diz Emmanuel, é uma verdadeira profissão de fé. Então, a fé não é o que sai da boca, são as nossas atitudes. E por último, pessoal, a questão da oração ajuda muito. Eu não posso confiar em quem eu não tenho intimidade. Então, se eu não orar, se eu não me conectar com Deus, Jesus e a espiritualidade amiga, eu não crio intimidade. Eu não crio esse canal intuitivo entre mim e eles. Então, é muito importante que nós tenhamos um pouco de disciplina nas nossas orações, nessas conexões diárias, para que a gente consiga colocar o nosso pensamento conectado com o pensamento divino e para que nós sejamos intuídos no bem. E, lembrando, por último, a mesma lição que foi passada para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. É assim que nós vamos construir a fé. Essas são algumas dicas, pessoal. Como eu disse, cada um tem seu caminho. Eu agradeço todos que estão presentes hoje e ouviram essas conceituações sobre a fé. Elas nos confortam muito, porque apesar de às vezes nós nos sentirmos não munidos de fé, nós sabemos que é questão de trabalho para consegui-la. Então tenhamos calma e perseveramos no nosso caminho. Eu gostaria de agradecer e passar a palavra a um dos nossos amigos para fazer a nossa oração final. Obrigada.